Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso bondoso Deus, do nosso Pai Celestial, seja sobre todos nós, que essa graça chegue em nossa vida através de Cristo Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor, nosso exemplo. Portanto, meus amados, vamos aqui à nossa lição bíblica diária de hoje, terça-feira, dando continuidade aqui à lição do livro de 1 Coríntios, e vamos aqui recapitular aqui rapidamente o que nós vimos ontem na segunda-feira. Vemos que Paulo disse que já tinha adiantado por carta, já estava adiantando alguma coisa por escrito antes, né, de visitá-los pessoalmente, e ele adianta que já aconselha, já exorta a igreja que não se associem com as pessoas que andam se prostituindo. Também com aqueles que são devassos, né? Ou avarentos, ou ladrões, ou idólatras, né? Porque se fosse para se associar com esse povo, diz o apóstolo Paulo, se é para se unir com eles, então não precisava nem ter saído do mundo, era para ter continuado lá no mundo, né? E não ter se convertido a Cristo. É o que Paulo chega a essa seguinte conclusão, né? Óbvia, uma conclusão óbvia, né? Inteligente. E aí, ele continua dizendo no versículo 11, né? 5:11 de 1 Coríntios, ele diz agora, olha, mas agora eu estou escrevendo a vocês, de novo, para ratificar que vocês não podem se associar. Associar no sentido de ter ligação, de fazer, dar a palavra, de fazer pacto, de fazer viagem, de estar junto por longo tempo, né? De respirar a mesma cultura. Né? O homem não é um produto do meio, né? Que estando muito tempo naquele ambiente, ele acaba assimilando aquilo para ele, para a própria vida, né? Pois bem, então Paulo diz que não se associem, né? Dizendo que é irmão dele, daquele que é devasso, avarento, idólatra, reclamador, maldizente, né? Beberrão, ladrão. E com essas pessoas, nem ao menos eles deveriam comer, fazer uma refeição com eles, né? Seja uma relação mais íntima, não tem intimidade com essas pessoas. Portanto, hoje, na quinta pergunta, dando continuidade a essa mensagem de Paulo, que importante pergunta é direcionada à igreja e qual era o objetivo de Paulo com esse questionamento? O versículo 12 de 1 Coríntios 5 diz assim: Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Então, Paulo vai questionar mais ou menos assim: qual é o problema de eu estar julgando aqueles que estão do lado de fora da comunhão de Cristo, né? Do lado de fora da igreja, do lado de fora da congregação, do lado de fora da obediência, subentendendo-se que os que estão dentro da igreja estão em plena obediência, partindo desse pressuposto. Claro, não estou dizendo aqui que todo mundo que hoje está dentro de uma igreja, pertencente a uma instituição religiosa, é obediente. Não. Né? Paulo também não está dizendo isso, não. O que ele está pressupondo é que os que estão dentro de uma igreja espiritual, estão dentro da obediência em Cristo, estão dentro de fato e de verdade. Não é aqueles que se dizem crentes, estão dentro de uma igreja, mas o pé está mais fora com as suas atitudes, com o seu estilo de vida, não é com o seu testemunho, mau testemunho. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, olha, se vocês aí que se julgam, né, se julgam superiores, estão ensoberbecidos com o seu orgulho, com as suas sabedorias, que vocês acham que é sabedoria, mas é loucura, né? Paulo está dizendo isso com outras palavras. Então, se vocês estão dizendo, eu sou de Paulo, eu sou superior, aqueles que são de Pedro, que são inferior, vocês estão julgando os que são de dentro. Os que estão de dentro da igreja, vocês estão julgando.
partir do momento em que vocês dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro e tal, vocês estão julgando esses irmãos. Né? Vocês estão julgando os de dentro. Então, eu, né, estou julgando, posso julgar com toda autoridade os que estão de fora. Quem é que está de fora aqui que Paulo está julgando? Aquele que estava se deitando com a mulher do seu pai. Ele já não participava mais da comunhão da igreja, porque alguém que está nesse nível de pecado já está de fora há muito tempo. E claro que tem outras pessoas que estão de fora. Quem são os que estão de fora? Os que Paulo acabou de citar no texto anterior. As pessoas que eram avarentas, que eram roubadores, sendo eles cristãos ou não. Então, Paulo tem essa autoridade de julgar. Então, Paulo está dizendo para a gente o seguinte, né? Hoje é até complicado você falar isso, porque vivemos numa época de crentes melindrosos, né? Os crentes hoje estão com a cabeça tudo, né, transformada, parece que não lê muito a Bíblia, e aí vive muito de mídia, de internet, e acaba esquecendo o que a Bíblia diz. Então, Paulo não tem papas na língua. Paulo não tem medo de julgar aquilo que é óbvio. Hoje, se você vê, foi comprovado com vídeo, com tudo, né, que um pastor está roubando, está adulterando, foi confirmado ali. Aí muitos da igreja vai dizer assim, você não pode julgar o pastor, chamar ele de ladrão porque ele roubou, ou chamar ele de adúltero porque foi pego em flagrante, com outra mulher que não era sua esposa, com a mulher de um outro homem, né? Você não pode falar isso, você não pode julgar o ungido do Senhor. Paulo diz que ele não tem nada de ungido do Senhor, ele é do mundo, ele está fora. Ele é um mundano, nunca, né? Não pode ser considerado como um ungido do Senhor. O ungido do Senhor, aquele que tem o Espírito de Deus, anda em obediência, não anda com devassidão, como Paulo deixa aqui bem claro, né? Um dia desses foi veiculado na internet que um determinado pastor de uma igreja, eu acho que em Goiás ou em Brasília, acho que em Brasília, né? Estava se vestindo de mulher, com a roupa curtinha de mulher, não, de prostituta, maquiando, peruca e tal, e ficava nos pontos onde as prostitutas ficavam para se vender, né? E esse pastor, ao ser questionado pelos membros da sua igreja, ele disse claramente que ele estava ali fazendo uma investigação. Olha só, que absurdo, né? Que desculpa mais deslavada, que algo mais estranho. E aí não deu outra, passou-se 30 dias depois do escândalo, filmaram ele de novo no mesmo lugar, né? E aí virou já chacota na internet, porque perguntaram se estava fazendo uma outra investigação. A igreja hoje, ela tem medo até de julgar esses casos absurdos de mundanos, de homens que a gente tem toda a autoridade para julgá-los, né? Julgá-lo no sentido de que ele está errado. A gente não pode julgar e dizer assim, ó, aquele nunca vai se arrepender, já está no inferno, perdeu a salvação. A gente não pode julgar nesse sentido. Que a pessoa pode se arrepender lá na frente e tal. Mas julgar e dizer que ele está errado pelo que ele está fazendo agora, neste momento, é o que Paulo está fazendo. Né? Um cristão que não abandona pecado, Paulo diz, entregue ele a Satanás. Continuando, meus amados, vamos aqui para a próxima pergunta, a sexta pergunta de hoje, que diz assim, que informação dá Paulo para mostrar a importância de todo discernimento a respeito do julgamento ou dos julgamentos que possam acontecer dentro da igreja? Paulo diz aqui em 1 Coríntios 5,13, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós, do meio de vós, a esse iníquo. Né? Então, Paulo chega a dizer bem claro aqui, ó, no verso anterior, né, Paulo deixa bem claro, questionando aqui, né, por que eu vou perder meu tempo julgando os que estão do lado de fora, né, que eu não conheço, que eu não convivo com eles, embora, como eu disse no comentário anterior, Paulo tinha toda a autoridade, nós temos toda a autoridade de julgar alguém que está lá fora. Em que sentido? Né? Em que sentido? Aquele homem foi lá, assaltou um banco, tomou um tiro. Ele é ladrão, roubou. Né? Aquela pessoa lá
vivia numa prostituição, numa relação sexual fora do casamento, pegou uma doença grave, uma DST, né? Uma doença sexualmente transmissível, e agora está para morrer no hospital, tal, tal. Aí, culpa, fez coisa errada, tal. Não tem problema nenhum nós julgarmos nisso. Agora, o que Paulo quer dizer com isso agora neste verso? Ele está dizendo assim, eu não vou me preocupar com aqueles que estão do lado de fora. É o que Paulo vai dizer. É o que ele diz assim agora. Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo, no singular, a esse no singular. Quem é esse iníquo no singular que Paulo está falando aqui? Depois de dizer assim, ó, ora, os que já entraram para dentro da igreja, que confessaram Cristo, levantaram a mão e disseram para o mundo inteiro, eu sou uma nova criatura, eu sou um cristão, eu amo o meu irmão, você tem que amar também. Começaram a dizer isso para o mundo todo. E agora o mundo todo começou a se escandalizar nessas pessoas, porque eles estavam pregando uma coisa que não estavam vivendo. E aí isso tornou escândalo. Então, esses já entraram e dentro da igreja continuavam como? Segundo Paulo, né? Dando exemplos aqui, claro, né? Paulo não está acusando, mas está dando exemplo. Se tornou ladrão, roubador, é o termo que ele usa, idólatra, se tornou maledicente, se tornou soberbo, avarento, se tornou toda essa lista de maldades que Paulo colocou nos dois textos anteriores. Ele colocou lá. E também, no singular, a esse Nico, que é o exemplo principal, aquele que estava se deitando com a mulher de seu pai. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, o que você tem que fazer? Eu, Paulo, não vou perder meu tempo, ficar o tempo todo julgando as pessoas do mundo. Por quê? Porque essas pessoas do mundo, elas merecem mais chance do que os que estão dentro da igreja. Porque os que estão no mundo, Deus vai julgar eles. Por quê? Porque o Espírito de Deus está trabalhando no coração deles para trazer. Agora, o caso pior aqui, é essas pessoas que estavam lá no mundo, o Espírito de Deus tocou no coração deles, trouxe eles para a comunhão com os outros irmãos, e ele, ao invés de se converteram só com a boca, da boca para fora. Mas continuam fazendo coisa errada. Então, essas pessoas, diz o apóstolo Paulo, e está implícito aqui. É como se Paulo dissesse, eu nem vou perder, devo, mas nem deveria perder meu tempo, estar julgando o povo do mundo. Porque esses aí, Deus vai julgar, o Espírito de Deus conhece o coração de cada um deles e está trabalhando no coração deles para que eles venham para Cristo. Agora, aqueles que estão dentro da igreja de Cristo, que bloquearam o Espírito de Deus, que já não escutam mais o Espírito de Deus falando das suas consciências, e continua como roubadores, ladrões, deitando com a mulher do pai, fazendo coisa errada. O que é que Paulo diz bem claro? Tirem essa pessoa do meio de vós, esse é um iníquo. Veja que Paulo não diz que ele é um pecador, diz que ele é um iníquo, um amante do pecado, um amante da iniquidade, aquele que o Espírito de Deus não consegue convencê-lo de que ele está errado e ele realmente não se arrependeu, ele não se converteu, continua fazendo coisas erradas. Então, Paulo, ele não mede palavras para julgar principalmente os que estão dentro da igreja. Não é à toa que o apóstolo Pedro vai dizer que o juízo de Deus começa pela casa de Deus. Claro, para dar exemplo, óbvio. Deus sempre vai tratar com essa justiça. Ele primeiro faz, para que depois cobre do outro. Nós, como igreja de Cristo, antes de nós pregarmos falando de honestidade, de lealdade, de lisura, de verdade, a gente tem que viver isso. Porque se a gente não viver isso, a gente se torna pior do que o mundano. Olha só, pior do que o mundano. Por quê? Porque Paulo está dedicando aqui toda a sua atenção para julgar os irmãos da igreja. E os do mundo, ele nem perdia seu tempo, porque estava na mão de Deus. A gente precisa entender essa mensagem.
né? Não no sentido agora de a gente viver para estar de olho nos irmãos da igreja, para julgar os nossos irmãos que estão dentro da igreja, procurando um pecado no irmão para julgar, porque Paulo citou esse exemplo. Não. Paulo não está estimulando aqui ninguém a estar julgando o irmão da igreja. Agora, se um irmão da igreja está num pecado escandaloso, aberto, fazendo coisa errada, e a comunidade todinha sabendo disso, e o mundo todinho falando mal da igreja, falando mal dos irmãos, porque lá tem um adúltero, porque lá tem um ladrão, porque lá tem isso e aquilo outro, e a igreja não fazer nada, tem que fazer. Paulo disse bem claro aqui, olha, tirai, expulsai essa pessoa do meio de vós. Você não pode viver com uma pessoa fazendo esse tipo de coisa errada, né? Ah, mas conversou, deu uma chance e tudo, e essa pessoa não se converteu, não mudou, né? Então, a igreja de Deus, os servos de Cristo, os discípulos de Cristo, a igreja de Deus, ela precisa entender que a obra é santa e é necessário que aqueles que compõem vivam também em santidade. E não tenham medo de julgar as coisas mínimas, como o apóstolo Paulo questiona e orienta.